Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Doutor Destino, Monarca do Infinito. Capítulo 11. É 18 de julho de 2005. Parado ao lado, observei Johnny, Susan e Reed praticando seus poderes. 3 dias se passaram desde que todos eles manifestaram suas habilidades, e comecei a ajudá-los a aprender a controlá-las e eventualmente dominá-las. Durante esse curto período de tempo, esses 3 fizeram um grande progresso. Agora eles podem ativar e desativar seus poderes quando quiserem. Embora esse tenha sido apenas o primeiro passo, eles ainda têm um longo caminho a percorrer, principalmente com o que sei que eles são capazes graças à minha presciência. Nenhum deles sequer arranhou a superfície do que pode fazer, mas é exatamente por isso que estou dando uma mãozinha a todos eles, para que eles possam atingir seus potenciais completos. Na maior parte, também estou fazendo isso porque está me beneficiando, não apenas no que diz respeito a cair nas boas graças dos 4, mas também de outras maneiras. Por exemplo, ontem mesmo Reed pediu que ele o ajudasse a desenvolver o que se tornará sua fórmula de molécula instável, considerando que as roupas de todos sofrem quando eles usam seus poderes. Johnny é quem está sofrendo mais. Eles sempre acabam queimados até virar uma batata frita, o que sempre o deixa em seu traje de aniversário. Todas as suas guloseimas em exposição para todos verem. Digamos que essa é uma imagem que definitivamente apagarei da minha mente quando tiver oportunidade. A única razão pela qual ainda não fiz isso é porque isso continua acontecendo. Então, até ter certeza de que isso não vai acontecer, vou suportar essas memórias na minha cabeça. Mas na primeira oportunidade que eu tiver de acabar com eles para sempre, eu farei. Enquanto eu continuava observando os 3 na minha frente praticando seus poderes, notei Ben se aproximando de mim pelo canto do olho esquerdo. Quando fiz, virei-me na direção do homem no momento em que ele me alcançou. Sim, Sr. Green, perguntei. A oferta que você fez outro dia, ela ainda está de pé? Ele perguntou. Sim, é verdade. Respondi facilmente. Que bom que Ben finalmente vai me dar uma resposta sobre ele aprender magia para controlar melhor seus poderes. Achei que ele levaria mais tempo para decidir, mas parece que meus cálculos estavam errados. Mas de um jeito bom, então está tudo bem. Então presumo que você finalmente vai me dar sua resposta. Falei. Eu sou. Ben respondeu. E a resposta é sim. Por favor, me ensine. Ele falou. Claro. Eu respondi. Mas eu não vou te ensinar pessoalmente. Em vez disso, você vai aprender no mesmo lugar que eu. Por que Ben aprende magia e nós não? Injusto. Johnny reclamou. Ele, Susan e Richard interromperam o treinamento para ouvir nossa conversa. Johnny chega. Ben precisa disso. Nós realmente não precisamos. Sue falou. Verdade. Mas seria interessante aprender como a magia realmente funciona, considerando que ninguém vai nos explicar. Reed disse, me dando um olhar, o que eu ignorei intencionalmente. Assim como eu basicamente venho ignorando as perguntas de Reed em relação à magia, desde que revelei sua existência aos 4 alguns dias atrás, quando a usei para ajudar Ben. Já que um Reed Richards comum já é uma dor de cabeça o suficiente para lidar, mas alguém que conhece e entende magia? Sim, foda-se esse barulho. Doutor Destino não será responsável por trazer tal abominação à existência. Como eu já disse antes, a magia Reed é complexa e requer sua atenção e foco completos, nenhum dos quais você, Susan ou Johnny podem dar agora. Mas Ben é diferente. Eu expliquei mais uma vez. Agora, Sr. Green, sente-se enquanto eu faço todos os arranjos. Certo. Ben respondeu. Sua voz cheia de leve esperança. Bom, sua aura depressiva não estava lhe fazendo nenhum favor, nem o ajudará em seu treinamento em artes místicas. Mas tenho certeza de que a anciã pode lidar com isso. Dada a idade dela, tenho certeza de que ela já passou por situações semelhantes a essa antes. É por isso que estou enviando Ben para aprender com ela, mesmo que a própria mulher ainda não saiba. Sobre isso, quando Ben se afastou de mim e Susan e os outros voltaram ao treinamento, eu também me afastei e peguei meu celular, discando para o ancião. Ela carrega um celular e até me deu seu número pessoal quando saí de Camartage no ano passado. Aproximei o telefone do ouvido e o ouvi tocar apenas uma vez antes de a ligação ser completada. Então, antes que eu pudesse explicar a situação, o ancião falou. Sim, eu ficaria mais do que feliz em ter o Sr. Green treinando aqui em Camartage. Ela disse, me fazendo suspirar internamente enquanto ela mais uma vez me trollava. Tudo graças à Pedra do Tempo. Será que ela me emprestaria um pouco para fazer o mesmo? Uma pergunta para mais tarde. Ótimo. Isso torna tudo ainda mais fácil. Eu disse. Nós 2 então fizemos rapidamente os preparativos antes de encerrar a ligação. Quando fizemos isso, preparei-me para ir informar Ben. Antes de receber outra ligação de repente. Desta vez da Lúcia. Atendendo, levei o telefone até o ouvido. Sim, Lúcia? Perguntei. Já que ela raramente me liga durante o horário de trabalho, a menos que seja uma emergência. Embora não tenhamos tido nenhum desses. Espero que esta não seja a primeira vez. Acabei de receber uma mensagem do pessoal do Chloe. A reunião foi marcada. Ela falou. Entendido. Eu respondi, sorrindo depois que fiz isso. Por enquanto o Vibranium seria meu. Encerrei a ligação com Lúcia e fui até Susan e os outros. Com licença. Estou me despedindo por hoje. Eu disse a eles. É por quê? Susan perguntou. Acabei de receber uma ligação sobre uma reunião importante que venho tentando marcar há meses e que finalmente foi marcada. Então preciso ir e me preparar. Expliquei.
Mas não se preocupe, não vou ficar fora por muito tempo. Isso só vai me levar de 2 a 3 dias para lidar com os tops. Na verdade, até menos que isso, mas os 4 não precisam saber disso. Entendido, Victor? Vá em frente e cuide dos seus negócios. Reed falou. Nós podemos cuidar sozinhos. Obrigado, Reed. Eu disse. Então me despedi dos 4, antes de sair para resgatar meu Vibranium anterior. 20 de julho de 2005. Porto ilegal na América do Sul. Vestido com uma blusa de gola alta e botas e calças militares, fiquei sob a lua cheia em um porto construído ilegalmente, situado na costa sul do Peru, na América do Sul. Lúcia em pé à minha esquerda. O rosto dela é uma máscara, enquanto seu traje consistia em roupas táticas que acentuavam sua figura muito bem. O motivo de nós dois estarmos aqui? Fazer um acordo com Chloe para comprar alguns de seus Vibranium. Enquanto nós dois continuávamos esperando, ignorando os olhares que as pessoas que passavam por nós nos davam, o próprio homem do momento finalmente apareceu. Ulysses Chloe. Vários de seus homens o cercaram, 2 dos quais carregavam um cofre. Chloe chegou na nossa frente e examinou nossos rostos, provavelmente gravando-os em sua mente caso tentássemos transar com ele. O que para mim era ótimo, já que agora mesmo Lúcia e eu temos feitiços de ilusão lançados sobre nós, tornando nossa aparência, altura e até mesmo nossas vozes completamente diferentes do que normalmente são. Então, mesmo que decidamos acabar com Chloe, ele não poderá fazer nada contra nós, porque o homem literalmente não tem ideia de com quem está realmente lidando. Depois de 5 minutos, Chloe parou de examinar nossos rostos. Terminou? Perguntei a ele, quando ele deu um passo para trás. Porque vim aqui para fazer um acordo, não para ter uma competição de encarar. Falei. Você tem coragem, garoto. Eu gosto disso. Chloe me disse. Mas você está certo. Todos nós viemos aqui para fazer um acordo, então vamos fazer isso. Ele disse. Chloe então estalou os dedos. Depois que ele fez isso, os 2 homens carregando a caixa de segurança se aproximaram e a colocaram no chão na frente de Lúcia e eu. Eles então abriram, revelando seu conteúdo. Vibração. Especificamente 1 tonelada. Exatamente para isso que vim aqui. Pronto, nós mostramos o nosso. Agora que tal você nos mostrar o seu? Chloe falou. Claro, eu disse. Então acenei para Lúcia. Ao ver isso, ela tirou as 2 mochilas pretas que carregava dos ombros e as colocou no chão, na frente dos homens de Chloe, que então os descompactou, revelando toneladas de dinheiro em cada um deles. 2 bilhões de dólares no total, para ser exato. Um preço justo por 1 tonelada de Vibranium, na minha opinião. Parece que você entregou. Assim como você. Eu disse. Então com isso nosso acordo está fechado. Sim, disse Chloe. Ele e seus homens então partiram com seu dinheiro. Não fazia ideia de que todo o seu dinheiro estava contaminado com um isótopo radioativo especial, mas não fatal, que eu conseguia rastrear não importava onde ele fosse no mundo inteiro. O isótopo em si é indetectável por meios normais, já que não havia a mínima possibilidade de eu simplesmente deixar Chloe escapar. Ele é muito valioso, principalmente porque ele sabe a localização exata de Wakanda, entre outras coisas. Tudo isso pertencerá ao Doutor Destino quando chegar a hora certa. Mas por enquanto tenho assuntos mais importantes para tratar, como se finalmente tivesse criado a única coisa que faz de Doutor Destino quem ele realmente é, a armadura. Depois de pegar o cofre, Lúcia e eu saímos do porto e nos aventuramos pela floresta. Então, depois de nos certificarmos de que não estávamos sendo rastreados de forma alguma, eu nos transportei de volta para a fábrica e, sem perder tempo, comecei a trabalhar na minha armadura. Sim, eu também revelei a existência da magia para Lúcia em sua totalidade. Seguindo em frente. Enquanto eu construía a minha armadura, 2 semanas passaram num piscar de olhos. Embora eu não tenha passado todo o meu tempo trabalhando no meu projeto pessoal e esquecendo minhas outras responsabilidades. Ao contrário de outros Tony Stark e Reed Richards, Destino sabe como manter sua sensibilidade. Por isso, fiz questão de colocar bem em Camartage. Também fiz questão de acompanhar Susan, Reed e Johnny, ajudando-os com seus poderes. Até os apresentei a todos para Lúcia, o que percebi que deixou Susan com um pouco de ciúmes. Bom, mas voltando ao meu ponto. Mesmo cuidando de minhas outras responsabilidades, ainda consegui terminar minha armadura. Parado na frente dele, sobre uma mesa de metal, diante dos meus olhos, chorei um pouco, porque parece bonito. A armadura em si é uma cópia exata da armadura mística de Destino, que ele criou durante seu tempo no inferno. Embora o design clássico da armadura Doutor Destino seja ótimo, eu prefiro esta. Especialmente porque a armadura em si é parcialmente mística por natureza. Pois além de toda a tecnologia que usei para construir a armadura, eu também a encantei com vários feitiços, verdadeiramente combinando minhas capacidades científicas e místicas. Este aqui é o primeiro ápice de todo o meu trabalho duro, e é glorioso. Agora só falta mais uma coisa. Indo até a armadura, coloquei minha mão esquerda sobre ela. Então conjurei uma faca mágica e cortei minha palma esquerda. Quando meu sangue tocou a armadura, ignorando a dor na minha mão, recitei um feitiço. Quando fiz isso, a armadura em si brilhou intensamente com energia verde escura por vários segundos antes de desaparecer. Quando isso aconteceu, eu soube que meu feitiço estava completo. Então descartei a faca Eldritch e usei um feitiço de cura rápida na minha mão. Então recuei e me concentrei na minha armadura.
sentindo imediatamente uma ligação direta com ele. Desde que o feitiço que acabei de executar prendeu a armadura à minha pessoa. Agora não importa onde ou quando eu posso invocá-la para mim. O que acho que farei agora mesmo. Concentrando-me em invocar minha armadura ao redor de mim, fiz isso acontecer e me vi vestindo minha criação. Minha longa capa verde e foda fluindo atrás de mim, já que a armadura de Doutor Destino não está completa sem sua capa. Abrindo e fechando meus dedos lentamente sorri. Sinto-me mais poderoso do que nunca desde que cheguei a este mundo e comecei minha nova vida. Agora eu realmente sinto no meu íntimo que sou Doutor Destino. E é realmente delicioso. Capítulo 12. Enquanto continuava a me deleitar com meus novos sentimentos de totalidade, também fiz vários movimentos com minha armadura, para se acostumar, o que me levou apenas 5 minutos para fazer. A armadura em si parece que sempre foi parte de mim. É como um segundo par de pele. Claro que há alguém com poder suficiente para destruir sozinho vários condados pequenos ou um grande, mas a sensação continua a mesma. Terminando meus exercícios de movimento na minha armadura, liguei seus sistemas de computador internos e os fiz começar a executar um diagnóstico completo, para ver se havia algo errado e precisava da minha atenção. Enquanto isso acontecia, Lúcia entrou no armazém, usando a entrada normal e não uma mágica. Desde que mostrei a ela a localização física do armazém há algum tempo, que fica nos arredores de Albany, no norte do estado de Nova York. A fábrica em si já foi uma usina de processamento de madeira, mas acabou falindo. Foi então que Fiz o comprou por algum motivo, e depois que negociei com ele, descobri que era o lugar perfeito para construir minha fábrica, laboratório. No momento em que ela pôs os olhos em mim, ela parou no meio do caminho. O quê? Ela gritou. Lúcia, calma. Sou eu, Vitor, eu disse, usando minha magia para fazer instantaneamente o capacete da minha armadura aparecer na minha mão esquerda. Vitor, ela refletiu, olhando-me de cima a baixo. O que é isso que você está vestindo? Por que minha armadura, minha querida? Eu respondi, pois em breve iremos para a guerra. Eu disse, então, o que você acha? Combina com você. Ela disse, aproximando-se até ficar na minha frente. Posso tocar? Claro, eu disse. Aqui, deixe-me ajudar. Eu falei. Então coloquei minha mão livre em volta da cintura de Lúcia, peguei-a no colo e puxei-a para perto de mim. A razão pela qual precisei puxá-la para cima é que, com a armadura, minha altura passou a ser de 2,13 metros. Agora, vá em frente e toque o quanto quiser, eu disse a ela. Engolindo um nó na garganta, Lúcia moveu cuidadosamente as mãos por toda a minha armadura. Uma expressão curiosa e maravilhosa em seu rosto o tempo todo, junto com uma pitada de excitação. Vitor, eu sabia que você era alguém especial, mas isso é simplesmente incrível. Por que obrigada? Eu respondi. Mas ainda é muito cedo para ficar impressionada, minha querida. Pois isso é apenas o começo. Eu falei. Doutor Destino tem muito mais surpresas guardadas, em muitas formas diferentes. Como esta. Inclinando-me, capturei os lábios de Lúcia com os meus e então dominei sua boca com minha língua. Ela gemeu, aprofundando nosso beijo quando podia e tentando ganhar domínio em nosso beijo. Mas eu não aceitaria nada disso. Eu mantive o controle e então interrompi o beijo quando quis, deixando um pequeno rastro de saliva entre nossos lábios quando fiz isso. Surpresa! Eu beijo muito bem. Eu disse. Concordo plenamente. Lúcia ronronou, seu corpo se contorcendo em minhas mãos. Olhando em seus olhos, vi sua fome. Então fiz a única coisa sensata. Coloquei-a no chão e coloquei meu capacete de volta, pois Doutor Destino controla seu relacionamento e mais ninguém. Além disso, é sempre bom deixar as mulheres querendo mais. Por mais maravilhoso que tenha sido, precisaremos continuar mais tarde. Preciso ter certeza de que não há problemas com minha armadura. Agora seu relatório. Falei. Está tudo dentro do cronograma, respondeu Lúcia, eu ignorando a decepção óbvia na voz dela. Porque ela receberá sua dose de vitamina D mais cedo do que pensa. A produção dos destinobos está ocorrendo conforme o cronograma, assim como o estoque de alimentos não perecíveis, remédios e armas, que estão sendo aconchegados na latéria sem problemas. Comecei a desenterrar sujeiras sobre qualquer um dentro das Nações Unidas que tentaria interferir na latéria assim que você assumir o título de monarca e governante. O mesmo vale para oficiais postados nas embaixadas da latéria ao redor do mundo. De acordo com suas ordens, também comprei ações em várias companhias de seguros e comecei o processo para criar aquela que você me pediu, Zéfiro. Lúcia declarou. Excelente, minha querida. Muito excelente. Falei. Ao mesmo tempo, revisei o relatório diagnóstico completo do meu traje, pois Doutor Destino pode facilmente realizar multitarefas. Vendo que não havia problemas com minha armadura, usei minha magia para enviá-la para a vitrine que construí para ela. Então me virei para Lúcia e a puxei para outro beijo. Quebrando-o, movi minhas mãos até sua bunda e apertei suas bochechas. Agora que os negócios acabaram, onde estávamos? Perguntei. Lúcia estremecendo em meus braços. Tudo conforme o planejado. Então dei a ela a vitamina D que ela queria desesperadamente, dando-lhe várias injeções para garantir, porque como médico preciso ser muito minucioso. A 4 de setembro de 2005, liguei o misturador Vortex na minha frente e observei e esperei enquanto o amontoado de 12 frascos situados nele terminava de misturar bem.
15 minutos se passaram antes que eles o fizessem. Mas quando isso aconteceu, desliguei o misturador Vortex e removi os destroços de frascos de dentro dele. Um sorriso no meu rosto. Por enquanto eu tinha 12 frascos de Extremis aperfeiçoado. Sim, eu disse Extremis. Extremis perfeito. Minha própria versão. O que não foi problema algum. Uma vez copiei todas as notas e pesquisas sobre o soro vírus de Maya Hansen, seu patético chefe Aldrich Killian e seu think tank culto em. Então consertei todas e quaisquer falhas no produto, antes de fazer minhas próprias modificações. Agora aqui estão os resultados do meu trabalho duro, o que mais uma vez é glorioso de ver com meus próprios olhos. Então você provavelmente está se perguntando por que eu criei minha própria versão do Extremis em primeiro lugar. A propósito, enquanto En, Killian e Maya são baseados em suas origens no MCU, o Extremis em si é modelado a partir da primeira versão dos quadrinhos. Mas voltando ao meu ponto, eu fiz esse soro vírus para poder me dar um reforço. Porque apesar de todo o meu poder atual, meu corpo e minhas habilidades físicas gerais ainda são as de um humano básico. Embora esteja em ótima condição física, ainda assim é um ser humano básico. O que na Marvel, sem qualquer tipo de armadura de enredo, é uma maneira rápida de morrer, considerando todos os indivíduos fisicamente melhorados que existem atualmente no mundo, ou aqueles que aparecerão no futuro, como Thanos. E claro, minha armadura é outra coisa, mas pode chegar uma situação em que ela acabe ficando indisponível. Então, em preparação para tal possível evento, decidi me aprimorar fisicamente, aterrissando no Extreme Serum para fazer o trabalho. Sem mencionar que também estou me preparando para flertar com as belezas do universo Marvel, várias das quais têm capacidades físicas aprimoradas. Então, se eu vou atrás delas e dar uma boa arada em seus jardins saudosos e abandonados, preciso ser capaz de ver o trabalho até o fim quando começar. Porque Doutor Destino fez de uma de suas tarefas agradar todas essas gatas, assim como estou fazendo agora com Lúcia. Tirando um dos frascos do lixo, peguei a seringa esterilizada que estava na pequena bandeja de metal à minha esquerda. Em seguida, coloquei-o no frasco e coloquei o Extreme Serum dentro dele. Depois de colocar o frasco no chão, preparei-me para receber uma injeção na artéria braquial do meu braço direito. Então inalei e exalei antes de aplicar a injeção. Quando terminei de fazer isso, coloquei a seringa vazia de volta na bandeja de metal. Então, apenas sentei e esperei que o soro começasse a me afetar. E aconteceu 1 minuto após a injeção. Sentindo meu corpo inteiro esquentar de dentro para fora, cerrei os dentes enquanto o calor aumentava constantemente, subindo cada vez mais alto. Rachadura. Então ouvi meus ossos começando a quebrar, mas eu não deixaria que isso me derrotasse, pois Doutor Destino não é tão fraco assim, e nunca será. Então, suportando a dor, permiti que todo o meu corpo passasse pelas mudanças, sentindo-me reconstruída, até que finalmente acabou. Depois que isso aconteceu, me senti um novo homem, mais forte, mais rápido, etc. Vamos garantir que eu não me sinta assim, eu disse. Então fiquei de pé e fui me submeter a uma bateria de testes, para ter certeza de que meu Extreme Serum original funcionava como deveria. Ah, e quanto a como o soro deveria me afetar, modelei meu soro Extremis original com base na primeira versão dos quadrinhos, enquanto adicionava as habilidades tecnopáticas e as habilidades aprimoradas de cálculo mental do Extremis modificado de Tony Stark dos quadrinhos. Enquanto eu me submetia a todos os testes que havia criado, sorri ao terminá-los. O meu Extreme Serum original funcionou exatamente como eu havia projetado. Agora posso levantar 20 toneladas facilmente. Acelere até 300 mHp em 1 minuto. Minha resistência é quase ilimitada e minha durabilidade não é nada desprezível. Eu posso me regenerar de ferimentos em segundos. E embora eu não seja louco o suficiente para cortar meu próprio membro, sinto que posso regenerá-lo se eu precisar. Eu tenho pinças em forma de garras. Eu posso cuspir fogo. Eu posso até gerar e lançar eletricidade como Sidious. Minha mente agora é capaz de se conectar a máquinas e tecnologia e se comunicar com elas. Enquanto meu cérebro agora funciona exatamente como um supercomputador, assim como a mutante Tessa dos quadrinhos. Falando nela, se ela existir aqui, eu não me importaria em recrutá-la para o meu lado. Vou apenas adicionar isso à longa lista de coisas que preciso resolver, mas agora estou apenas aproveitando o momento. Ah, e parece que o soro teve um efeito que eu não pretendia que ocorresse. Isso me fez crescer mais alto. Minha altura aumentou de 1,88 metros para 1,91 metros. Bem, certamente não é ruim. Isso significa apenas que agora há mais Doutor Destino para as mulheres amarem. Então realmente é um presente para alguns. Eu incluso. Pois Destino gosta muito de sua nova altura e de todos os seus outros poderes. Capítulo 13. 13 de fevereiro de 2006. Sentado no sofá, na sala de estar do meu apartamento em Nova York, assisti a uma reportagem especial, apresentando Susan e os outros, que estavam se revelando ao mundo e revelando seus poderes fantásticos. Ben tirou um tempo de seu treinamento em Camartage para se juntar aos outros. Quanto ao motivo pelo qual os 4 estavam fazendo isso, é porque eles decidiram manter seus poderes. Não apenas isso, mas devido a um certo incidente, eles decidiram usar suas habilidades para o benefício da humanidade, à sua própria maneira. A propósito, eu não tive nada a ver com o incidente que os levou a essa decisão.
Foi simplesmente uma daquelas coisas que simplesmente acontecem. Mas dizer que não estou satisfeito seria uma mentira completa e absoluta. Principalmente porque tenho uma relação tão amigável com o Quarteto Fantástico, diferente de muitas outras versões do Doutor Destino. Termos amigáveis que pretendo manter. Mas se eles decidirem se opor a mim, bem, digamos que espero que esse cenário nunca aconteça. Continuei assistindo ao noticiário especial por mais um tempo antes de mudar de canal. Depois fiquei ali por algumas horas antes de ir até o apartamento da Lúcia para buscá-la, já que nós dois fomos convidados para uma festa hoje à noite. A localização: o edifício Baxter. Chegando de braços dados, nós dois nos encontramos com os 4 que planejaram essa festa para comemorar sua revelação para o mundo inteiro. À medida que as coisas iam acontecendo, nós nos misturávamos, comíamos e simplesmente aproveitávamos a companhia um do outro. Embora eu pudesse sentir Susan me encarando, não importa o quanto ela tentasse esconder, conforme a noite avançava. Analisando seus pensamentos superficiais com minha telepatia, percebi que ela estava levemente excitada enquanto olhava para mim. Eu também sentia ciúmes dela sempre que Lúcia e eu mostrávamos nossa nova proximidade. Sinceramente, Susan está preocupando sua linda cabecinha à toa. Há Doutor Destino mais do que suficiente para todas as mulheres. Mas não posso dizer que não gosto de ver o lado ciumento dela mostrar sua cara feia. Isso a torna ainda mais fofa aos meus olhos. Eventualmente a festa começou a acabar. Quando isso aconteceu, decidi falar. Atenção a todos. Eu disse. Atraí todos os olhares para mim. Obrigado. Agora, tenho um anúncio a fazer. No futuro próximo, Lúcia e eu estaremos inacessíveis. Há problemas em nossa terra natal, Latéria, e por isso nós dois decidimos retornar para lá para oferecer nossa assistência para lidar com os problemas em questão. E por questões quero dizer o atual monarca Fortunov, sua família e a maior parte do atual governo da Letônia, pois todos os meus preparativos estão finalmente completos. Então é hora de todos sentirem todo o poder do Doutor Destino. Vitor, isso parece perigoso. Tem certeza de que você e Lúcia devem ir sozinhos? Talvez possamos ir junto e ajudar? Reed sugeriu. Obrigada pela oferta, Dr. Richards, mas isso não será necessário. Lúcia retrucou. Além disso, dado seu novo status de celebridade e circunstâncias, duvido que o governo dos Estados Unidos permita que você deixe o país para interferir nos assuntos de outra pessoa, embora a oferta seja apreciada. Sim, é mesmo, eu disse, mas eu não preciso nem quero a ajuda dos 4, especialmente dado o que estou prestes a fazer. Então foi exatamente por isso que esperei até que eles anunciassem seu status ao mundo antes de colocar o plano de salvar meu país em ação. Desculpe, não desculpe F4. Mas ninguém ficará no caminho de Doutor Destino para atingir seus objetivos. Entendido. Reed respondeu. Desejo-lhe sorte então. Sim, o que Straight disse. Bem acrescentou. Boa sorte, disse Johnny. Sim, boa sorte para vocês dois. Susan falou. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu disse. Quando fiz isso, a festa acabou rapidamente. Lúcia e eu então tiramos férias. Mas antes que pudéssemos começar a voltar para casa, Susan veio atrás de nós. Virando-me para encará-la, olhei-a nos olhos. Sim, Susan, perguntei. Vitor, por favor, tenha cuidado. Ela disse, preocupação em sua voz enquanto ela diminuía a distância entre nós. Não se preocupe, Susan, eu ficarei bem. Mas até nos encontrarmos novamente, aqui está um pequeno presente para você se lembrar de mim. Eu disse. Então me inclinei e dei um beijo rápido nos lábios de Susan, deixando-a atordoada. Ignorando seu olhar de descrença, Lúcia e eu então nos despedimos de verdade. Porque precisávamos ir para casa e descansar um pouco. Porque amanhã estaríamos indo para a guerra. 14 de fevereiro de 2006. Está aqui. O dia para o qual venho me preparando seriamente nos últimos 4 anos finalmente chegou. O dia em que começo minha campanha para remover a podridão que criou raízes em meu país natal, a Latéria, e transformá-la em uma joia brilhante que cegará qualquer um que a olhar. Usando minha armadura com as mãos cruzadas atrás das costas como Morpheus de Matrix, fiquei em uma passarela e olhei para as legiões de Destinobos diante de mim. Lúcia em pé à minha direita, vestido com um traje de batalha feito com parte do vibranium restante que compramos de Clau e depois que criei minha própria armadura, o que ela definitivamente mereceu. Então, hoje é o dia. Lúcia falou, quebrando o silêncio. Sim, hoje é o dia. Eu respondi. Agora vamos começar. É hora de fazer um dia dos namorados muito vermelho. Usando meus poderes tecnopáticos, conectei-me a cada um dos Destinobos. Então levantei minha mão esquerda e abri vários portais para vários locais estratégicos por toda a Latéria. Então dei um comando simples. Avante, exclamei. Quando fiz isso, minhas legiões de Destinobos começaram a marchar e a entrar pelos portais designados. Depois que todos passaram pelos portais, eu os fechei. Então abri um portal atrás de mim e de Lúcia e nos viramos para encará-lo. Então entrou sem hesitar, rumo à retomada da nossa terra natal. Terceira pessoa, ponto de vista. Com as mãos ainda cruzadas atrás das costas, Vitor estava no topo de uma colina. Uma brisa suave soprava enquanto ele olhava para a paisagem de seu país natal, a Latéria, absorvendo isso, apreciando uma vista que ele não via desde que deixou os Estados Unidos há quase 10 anos, aos 17 anos. Uma viagem que Vitor honestamente não queria fazer, mas ele sabia que tinha que fazer isso, para ganhar o poder de salvar sua terra natal, o que ele agora tinha. Então agora era a hora de começar a trabalhar.
Depois que sua nostalgia foi saciada, Vitor se dedicou exclusivamente aos negócios. Focando o olhar, o homem observou um conjunto de prédios cercados por uma cerca de arame farpado, onde residiam dois grupos de pessoas. O primeiro grupo era composto por militares, soldados do exército lateriano. Pelo menos era assim que eles se chamavam. Mas na realidade, esses chamados soldados não eram nada mais do que bandidos que impunham a vontade do rei Vladimir e seus seguidores às pessoas comuns do país. Quem era o segundo grupo? Consistindo de homens, mulheres, crianças e pessoas de todas as idades. Eles estavam vestidos com trapos esfarrapados, olhares de horror e raiva gravados em seus rostos. A maioria deles estava doente e desnutrida. Mas isso era de se esperar, já que o lugar que Vitor estava olhando era um campo de concentração-prisão. Um dos homens justos que Vladimir e seus seguidores tinham estabelecido em torno da Latéria, onde eles colocariam qualquer um que os questionasse. Não apenas as pessoas de quem eles não gostavam, como os membros do clã Romanizéfiro, ao qual Vitor e seus pais pertencem. Enquanto Vitor continuava a encarar o acampamento, uma raiva profunda e primitiva borbulhou dentro dele e subiu à superfície. Mas ele também sentiu sua determinação se fortalecer ainda mais. Sim, definitivamente estou fazendo a coisa certa. Estou no caminho que devo tomar. Vitor pensou. Logo depois, Lucy entrou em contato com ele pelo seu comunicador. Vitor, tudo está no lugar. Ela começou. Os Destinobos agora têm controle de todas as rotas ao longo das fronteiras da Latéria. Além disso, toda a infraestrutura de comunicação do país está sob nosso comando. Lucy explicou. Excelente, respondeu Vitor. Agora é aqui que a diversão começa. Pois essas duas coisas eram os últimos itens que precisavam ser cuidados antes que Vitor pudesse lançar sua campanha revolucionária na Latéria a sério. Pois ele não queria que nenhum dos bastardos que ele iria mostrar tivesse um destino pior do que o inferno para escapar, ou pedir qualquer assistência ou interferência externa. Ou não. A desgraça não permitirá isso. Esses canalhas vão levar a punição na bunda sem nenhuma vaselina. Isso é uma promessa. Bem, então vamos começar. Ele falou. Dr. Destino então usou sua tecnopatia para ordenar que todos os seus destinobos que estavam em posição de ataque se mobilizassem. O próprio homem também se mudando. Estava na hora das pessoas aprenderem sobre aquele chamado Dr. Destino. Capítulo 14. Terceira pessoa. Ponto de vista. De pé diante de uma fila de prisioneiros, o chefe do campo de internamento, prisão, o capitão Klaus, movia seu olhar de um lado para o outro e observava todos os que estavam à sua frente. Vários soldados sob seu comando cercavam os prisioneiros que ele estava olhando. Havia rifles AK-47 de fabricação russa apontados para eles. Depois de um minuto inteiro olhando, Klaus parou. Tudo bem, só vou perguntar isso uma vez. Klaus começou, falando na língua nativa lateriana. Um dos meus homens teve parte de sua comida roubada. E com base nos relatos de todos que estavam perto dele no momento em que o incidente ocorreu. Então pergunto novamente, quem pegou? Ninguém falou nada quando Klaus terminou de falar. Ei, respondam ao capitão quando ele estiver falando com vocês. Um dos soldados aleatórios gritou para as pessoas, disparando seu AK-47 para o ar uma vez. Ah, não. Essa ação, por sua vez, fez com que as pessoas começassem a gritar de medo e se encolhessem, amontoando-se para proteção também. Soldado, chega! Gritou Klaus, olhando o soldado que disparou sua arma direto nos olhos enquanto fazia. Sim, capitão. Perdoe-me. O soldado falou, curvando a cabeça de forma apologética. Está tudo bem. Eu entendo o vigor da juventude. Eu já fui jovem como você. Klaus respondeu. Mas não deixe que isso aconteça de novo. Ele disse com uma voz fria. Senhor. Sim, senhor. O jovem soldado respondeu. Ele então levantou a cabeça e voltou à posição. Bom, Klaus disse. Ele então voltou sua atenção para as pessoas. Ei, deixe-me pedir desculpas. Meu subordinado ficou muito ansioso. Eu não queria que isso acontecesse. Embora se alguém tivesse falado quando eu pedi, nunca teria acontecido. Então pergunto a todos vocês novamente. Quem pegou a comida? Eu. Fui eu. Disse um garoto de no máximo 10 anos. Dando um passo à frente da multidão amontoada de pessoas. Bem na direção de Klaus. Entendo. Então era você, garoto. Klaus refletiu. Bem então, tem mais alguma coisa a dizer em sua defesa? Ao ouvir a pergunta de Klaus, o garoto cuspiu em sua direção. Sua saliva caiu na bochecha esquerda do capitão. Dane-se, seu covarde, o garoto exclamou. E você se diz um soldado. Você não passa de um dos cachorrinhos de Vladimir. Ao ver isso, todos os prisioneiros amontoados ficaram atordoados. Enquanto isso, os soldados começaram a olhar para o menino com raiva. O mesmo que o capitão deles, que agora tinha uma veia saltando no pescoço e olhos vermelhos injetados. Seu merdinha atrevido, gritou Klaus a plenos pulmões. Ele então se moveu para dar um golpe de backhand no garoto com a mão direita. Mas bem antes que ele pudesse, uma figura caiu do céu bem atrás de Klaus e agarrou seu braço direito, puxando para trás, permitindo que um estalo audível ecoasse pelo ar. A figura quebrou o braço direito de Klaus. Ugh! Klaus gritou em agonia. Segurando o braço direito quebrado com o esquerdo, o homem caiu no chão e começou a se debater e rolar sobre ele. Capitão Klaus! Todos os soldados presentes gritaram. Enquanto isso, todos os prisioneiros civis permaneceram atordoados. Até o garoto que enfrentou Klaus ficou sem palavras com o que aconteceu. Klaus continuou rolando por mais um minuto antes de parar.
Quando fez, ouviu uma voz masculina falar com ele. Patético. Ele disse. Mas por outro lado, eu não esperaria menos de um lixo inútil. Ao ouvir essas palavras, Klaus sentiu sua raiva aumentar novamente. Então, com isso, ele lutou contra a dor do braço quebrado e se virou para encarar a direção da voz masculina. Por que você, Klaus, começou? Só para parar quando viu com quem estava falando. Uma figura imponente com uma longa capa verde escura fluindo atrás das costas. Só de olhar para o ser diante dele, Klaus sentiu o abraço frio da morte. Quaisquer palavras que ele tinha ficaram presas em sua garganta. Parece que você sabe quando ficar quieto quando seus superiores estão na sua frente. Ótimo. O homem disse, sendo ninguém menos que Doutor Destino. Você, o que é? Eu? Doutor Destino interrompeu. Ora, é bem simples. Eu sou seu fim. Eu sou o Doutor Destino. Ele exclamou. Vitor gritou chamando a atenção de todo o acampamento para sua direção. Dos soldados letões restantes aos outros prisioneiros, logo todos os olhos estavam voltados para ele. Então, quando eles estavam, Vitor pegou seu pé esquerdo e o acertou no peito de Klaus, mandando direto através dele, literalmente esmagando o capitão do exército sob seus pés. Antes mesmo que Klaus percebesse, ele estava morto. Quando a luz desapareceu de seus olhos, Vitor tirou o pé do peito e então o chutou levemente para limpar qualquer sangue, ossos ou partes do corpo que ficaram presos em sua armadura devido às suas ações, pois ele não permitiria que tal sujeira permanecesse em sua armadura. Depois que seu pé ficou limpo, Vitor o colocou de volta no chão. Porém, imediatamente depois que ele fez isso, vários soldados começaram a atirar nele. Morra, seu filho da puta! Você matou nosso capitão, seu bastardo! Este e vários outros palavrões em vários idiomas foram gritados para Vitor enquanto uma saraivada de balas de várias direções vinha em sua direção e o atingia. Mas eles não fizeram absolutamente nada. Ao perceberem isso, os soldados ficaram completamente chocados. Pois não importava quantas balas atingissem Vitor, ele permanecia completamente ileso. Da armadura à capa, ele estava perfeitamente e completamente bem. O quê? Um dos soldados gritou. Como? Como é possível? Simples. É porque eu sou o Doutor Destino. Vitor respondeu. Agora vamos acabar com isso. Tenho lugares melhores para estar e coisas mais importantes para fazer. Ele falou. Um momento depois de fazer isso, Vitor usou sua tecnopatia para contatar a pequena força de destinobos que ele havia trazido consigo para este campo de internamento, prisão e ordenou que atacassem. Alguns segundos depois, eles começaram a executar a ordem de seus criadores, aparecendo no ar sobre o acampamento, usando os jatos instalados em seus pés. Os destinobos voaram para dentro do acampamento e começaram a massacrar os soldados sem qualquer hesitação, desde despedaçá-los usando suas garras em forma de pinça até explodi-los usando seus canhões de energia e foguetes. Em apenas alguns instantes os destinobos acabaram com toda e qualquer ameaça. Depois disso, eles começaram a recolher os corpos e a coletar qualquer coisa de valor dentro do acampamento. Tudo sob as ordens de Doutor Destino. Enquanto isso, seu criador estava de pé diante dos prisioneiros do campo, que estavam se reunindo lentamente ao seu redor. Quando todos estavam presentes, os murmúrios na multidão cessaram, e então um homem fez uma pergunta a Vitor. Quem é você? Como eu disse, meu nome é Doutor Destino. E como você, eu nasci e fui criado nesta terra. Eu a amo e a estimo. E odeio ver o que ela está se tornando sob a liderança daquele tolo e tirano Vladimir e sua laia. Então, com isso em mente, decidi que uma mudança é necessária. É por isso que vim para libertar nosso povo. Assim como transformar o país que todos chamamos de nossa pátria em outra coisa. Algo melhor. Não, algo que o mundo nunca viu antes. Vitor falou apaixonadamente. Todos os olhos estavam voltados para ele enquanto ele fazia isso. Essa é minha missão. E agora peço a todos vocês que me ajudem com isso. Pois um país não é nada sem seu povo. Vladimir não entende isso. Mas eu entendo. Então, vocês todos ficarão comigo? Vocês todos ficarão com o Doutor Destino? Vitor disse. Ele então começou a esperar uma resposta às suas palavras. Embora a única coisa que ele recebeu em troca foi um silêncio mortal. Isso durou até que uma voz o quebrou. Eu estarei com você. Era a voz do jovem que enfrentou Klaus e iria pagar por isso antes que Vitor interviesse e o salvasse. Dando um passo à frente, o jovem olhou Vitor nos olhos. Vitor fez o mesmo com o jovem, vendo medo neles, mas também uma determinação feroz e uma inteligência. Intrigante, pensou Vitor. Diga-me, jovem, quem é você e por que decidiu ficar comigo? Perguntou Vitor, curioso sobre as motivações desse jovem garoto. Senhor, meu nome é Christoph Bernard, e a razão pela qual procuro ficar com você é porque acredito no que você está dizendo, mas também por vingança. Quero ver Zorba Fortunov morto, pois ele é a razão pela qual minha mãe existe. O agora chamado Christoph falou. Algumas lágrimas começaram a escorrer de seus olhos enquanto ele fazia isso, o que não incomodou Vitor nem um pouco. O que fez isso, no entanto, foi o próprio menino, considerando que ele estava agora cara a cara com um dos personagens do universo Marvel que tinha um dos relacionamentos mais íntimos com o Victor Von Doom original, o homem que acolheu Christoph como seu filho adotivo nos quadrinhos, depois que Zorba Fortunov matou sua mãe, semelhante à situação atual de Christoph. Mas sério, pensar que eu o encontraria nessas circunstâncias, sem mencionar que sua mãe já está morta. Vitor pensou. O que significa que Christoph provavelmente não tinha mais família. E dada a maneira como ele está agindo para uma criança de 10 anos,
Vitor tem certeza de que esse Christoph provavelmente tem o mesmo nível de inteligência daquele dos quadrinhos. Então, levando isso e tudo mais em consideração, Vitor tem certeza do que deve fazer. Então é isso que meu mestre quis dizer com meus filhos, hein? Vitor pensou. Um sorriso irônico em seu rosto sob seu capacete. Internamente ele deu de ombros. Já que parece que esse é um plano do destino para ele, e não é nada ruim. Entendo. Vitor respondeu a Christoph. Bem, então Christoph, eu lhe dou as boas-vindas e agradeço por sua ajuda em tornar meus planos realidade. Ele disse. Agora, enxugue o resto de suas lágrimas. Pois chorar durante a batalha pode levar a erros horríveis. Guarde-as para depois que alcançarmos a vitória. Entendido, senhor. Christoph respondeu. Ele então usou as mãos para enxugar o resto das lágrimas. Christoph então deu um passo à frente. Vendo isso, várias outras pessoas também o fizeram. Já que a maioria deles não podia deixar um jovem garoto se levantar para lutar por seu país sozinho. Se fizessem isso, eles passariam vergonha como adultos. Uma vergonha que nenhum deles queria sentir. À medida que essas várias pessoas se aproximavam, mais e mais o faziam. Até que, eventualmente, toda a população prisional do campo estava de pé com o Dr. Destino, pronta e disposta a segui-lo. Ao ver isso, ele sorriu orgulhosamente por baixo da máscara. Povo da Latéria, agradeço por isso, e prometo que não se arrependerão de sua decisão hoje. Dr. Destino exclamou em voz alta. Agora vamos retomar nosso país. Sim. As pessoas ao redor de Dr. Destino começaram a gritar. Vitor começou a reacender suas vontades, paixões e espíritos de luta. O que ele planejou fazer desde o começo. Pois sem o povo ao seu lado, como ele poderia realmente se chamar de líder? Pois Vitor não seria um tirano, mas um verdadeiro rei. Depois que as pessoas se acomodaram, Vitor começou a implementar algumas de suas estratégias pré-planejadas com a ajuda dos destinobos que ele trouxe consigo. Dar armas para aqueles que têm condições físicas suficientes para usá-las. Ao mesmo tempo em que garantia a proteção daqueles que não podiam lutar. Ele também entrou em contato com Lúcia e marcou um encontro. Depois de tudo isso, Vitor deixou o campo de prisioneiros. Christoph e seus compatriotas marchando logo atrás dele, dando os primeiros passos para uma verdadeira libertação de sua terra natal, a Latéria. Capítulo 15. Vitor. Ponto de vista. Depois que eu e o grupo que eu liderava saímos do campo de prisioneiros, comecei a conduzi-los até o ponto de encontro, onde não só nos encontraríamos com Lúcia, mas também com outros, incluindo prisioneiros de outros campos que meus destinobos libertaram durante essa primeira onda de ataques, junto com vários membros da resistência lateriana, que também auxiliaram meus destinobos em seus ataques durante esse primeiro ataque, pelo que Lúcia me informou durante nossa breve comunicação anterior. Enquanto meu grupo continuava sua jornada, os destinobos que estavam conosco estavam constantemente dispostos em uma formação defensiva ao redor das pessoas. Pois como aquele que os pediu para se juntarem a mim nesta luta e como seu futuro líder e governante, não permitirei que nenhum mal lhes aconteça. Enquanto meus soldados robóticos cuidavam disso, eu conversava com as próprias pessoas, querendo ouvir e aprender exatamente o que eles têm vivenciado sob o governo de Vladimir e seus semelhantes. Mas quando consegui que eles se abrissem e falassem comigo, quanto mais eu ouvia, mais irritado eu ficava. Tanto que quase comecei a ver nada além de vermelho, e tive a ideia de simplesmente voar para a capital da Latéria e arrancar Vladimir do trono com minhas próprias mãos, antes de começar a infligir a dor que ele havia causado tão casualmente a tantos outros. Embora eu não tenha feito isso, porque isso seria pior para o país a longo prazo. Não, se eu vou fazer isso, preciso fazer do jeito certo. Não importa meus sentimentos pessoais sobre o assunto. Então, com isso em mente, controlei minha raiva e fúria e, em vez disso, concentrei-as na conclusão do plano que já havia colocado em ação para meu país. Quando tudo estivesse dito e feito, Vladimir realmente acabaria tendo um destino pior que a morte. Um momento que mal posso esperar para ver. Seguindo em frente. 2 dias depois de deixarmos o campo de prisioneiros, chegamos ao ponto de encontro. Uma entrada em uma montanha que levava a uma série de antigos poços de mineração subterrâneos que a resistência havia convertido para usar como sua principal base de operações. Chegando à entrada do túnel, dei o primeiro passo à frente. Imediatamente depois que eu fiz várias figuras, empunhando rifles automáticos, saíram da sombra do túnel, suas armas apontadas diretamente para mim. Pare! Exclamou um deles. Abaixe suas armas. Eu sou o Dr. Destino. Eu disse. E se você não sabe o nome, então entre em contato com Lúcia von Bardas e ela lhe explicará quem eu sou. Eu falei. Isso não será necessário. A própria Lúcia falou, saindo da sombra do túnel e vindo direto para mim. Vitor, é bom ver que você está inteiro. O mesmo para você, minha querida. Eu disse. Então, quando trocamos gentilezas, os outros combatentes da resistência abaixaram suas armas. Quando o fizeram, todos começaram a entrar pela entrada do túnel. Fomos então escoltados pelos túneis pelos membros da resistência que tinham sido enviados para nos encontrarmos. Eventualmente chegamos a uma enorme caverna subterrânea, onde vi várias pessoas por perto, de combatentes da resistência a refugiados. Até notei um posto médico e um posto de distribuição de alimentos, assim como vários dos meus destinobos patrulhando por aí. Vitor, se você me seguir, por favor. Há algumas pessoas que gostariam de conhecê-lo. Lúcia disse um momento depois que chegamos. Claro, eu disse.
Então me despedi rapidamente daqueles que eu estava liderando e comecei a seguir Lúcia. Christophe seguindo logo atrás de mim. Desde que, embora tenha se passado apenas 3 dias desde que conhecemos o jovem garoto, eu e ele nos unimos bastante. Em grande parte por eu conseguir acompanhar o intelecto de Christophe, pois assim como nos quadrinhos o garoto é um super gênio talentoso. Expliquei a ele algumas teorias avançadas relacionadas a diversas ciências nos últimos dias. Depois de uma pequena ajuda minha, ele já começou a compreendê-las, dizendo-me que com a orientação certa Christophe pode se tornar algo magnífico. É por isso que já decidi ser eu a dar-lhe essa orientação, porque quero ver um jovem como Christophe atingir seu potencial máximo. Ao notá-lo, Lúcia lançou um olhar rápido para Christophe, mas preferiu não dizer nada, o que eu apreciei. Porque se eu achasse por um momento que ele iria atrapalhar esse encontro para o qual ela está nos levando, eu teria pedido para ele ficar para trás. Mas eu posso dizer que ele não vai. É por isso que estou deixando ele ir junto. Rapidamente nós 3 chegamos a uma grande tenda com 2 guardas postados na frente dela. Ao nos verem, eles abriram as abas da barraca, permitindo nossa entrada. Então nós 3 entramos. Quando chegamos, dei uma olhada ao redor e imediatamente percebi que estávamos no centro de comando da resistência. Há mapas espalhados por todos os lados em painéis anexados, fotos mostrando pontos estratégicos ao redor da latéria, que eu mesmo investiguei antes de vir para cá. Sem mencionar a grande mesa no meio da sala com várias pessoas de pé ao redor dela. Você teria que ser um tolo para não perceber que este é o centro de comando da resistência. No momento em que nós 3 entramos, todos ao redor da mesa pararam de falar e viraram seus olhares em nossa direção. Um momento de silêncio se passou antes que uma das pessoas se aproximasse e olhasse diretamente para mim. Ele é um homem mais velho, na faixa dos 50 anos, com cabelos brancos e uma barba branca e farta. Olhando para ele, imediatamente soube quem ele era, graças às memórias do Vitor original deste mundo. Boris, o membro do clã Zéfiro ao qual meus pais pertencem. E o homem que me criou depois que eles faleceram e antes de eu deixar os Estados Unidos para ganhar o poder que precisava para retornar à Latéria e libertá-la de seus opressores. Vitor, é você? Boris perguntou. Sem dizer uma palavra, usei minha magia para teleportar meu capacete para minha mão direita e então simplesmente assenti, um sorriso no meu rosto. Sim, Boris, sou eu. Assim como eu disse todos aqueles anos atrás quando parti, eu retornei. Eu falei, pois o Doutor Destino original deste mundo prometia tal coisa. Agora estou cumprindo essa promessa. Ó Vitor, olha o quanto você cresceu. Boris falou alegremente. Ele então correu até mim e me abraçou. Eu retribuindo. Ao separá-los, seu olhar se voltou para Christophe. Oh, quem é esse, seu filho? Ele perguntou. Boris não tinha ideia de quão perto estava da verdade. Não, Boris, ele não é. Eu respondi. Bem, ainda não oficialmente. Já decidi adotar Christophe depois que toda essa provação acabar. O nome dele é Christophe Vernard, um dos prisioneiros que resgatei e trouxe aqui. Expliquei. É bom conhecê-lo, senhor. Mais uma vez, meu nome é Christophe Vernard. Christophe falou com Boris. Tão bem educado, e você tem aquele mesmo olhar curioso que Vitor tinha quando criança. Parece que fiquei 10 anos mais novo em um instante. Boris falou alegremente. Um sorriso no rosto. Embora tudo isso seja ótimo, Boris, vamos concluir nossos negócios antes de você continuar com sua reunião. Uma voz feminina falou. Quando ela fez isso, olhei na direção dela. Me vi olhando para uma mulher da minha idade, com longos cabelos castanho escuros e olhos castanho escuros combinando. Sim, você está certo. Boris respondeu. Ele então voltou para a mesa. Eu me juntei a ele, caminhando direto para a mulher que acabará de falar. Vitor Werner von Duon. Um prazer, eu disse. Peguei a mão direita dela e dei um beijo rápido nas costas dela antes de soltá-la. Meu, que cavalheiro você é, Vitor. O homem respondeu. E é um prazer conhecê-lo também. Meu nome é Zora Vukovic, líder da resistência lateriana a seu serviço. Ela revelou. Eu mantendo meu rosto impassível, enquanto por dentro eu estava sorrindo. Já que Zora Vukovic é mais uma personagem da Marvel que tem uma relação especial com o Destino. Ela era sua noiva, e até mesmo sua arauto quando ele obteve os poderes de Galactus. Ela também era uma campeã do povo da Latéria. Parece que ela já tem a última parte bem controlada. Lúcia falou muito bem de você nos últimos 2 anos. É bom finalmente dar um rosto ao nome. O sentimento é mútuo, respondi. Dado que Lúcia me contou sobre a resistência lateriana, mas nunca em muitos detalhes. Ainda menos sobre seu líder. Tudo o que ela disse foi que eles eram um grande guerreiro. E estando diante de Zora agora eu posso ver que essas palavras são verdadeiras. Então, vamos lá? Perguntei. O que é isso de que você está falando? Um homem falou de repente. Quando ele fez isso, virei-me na direção dele e vi uma expressão de raiva e frustração em seu rosto. Torval voltou isso de novo não. Boris disse, dando um olhar severo ao homem chamado Torval voltou, o que não pareceu incomodá-lo. Não, Boris, eu não vou ficar sentado e assistir de braços cruzados enquanto esse homem que fugiu simplesmente entra e tenta agir como se fosse um grande salvador. Torval retrucou. Ele não esteve aqui lutando. Ele não esteve aqui derramando sangue ou suor. Ele esteve na América são e salvo. Que direito ele tem de entrar aqui e pensar que pode nos liderar? Hein? Ele exclamou, deixando toda a tenda em completo silêncio. Que deixei descansar por alguns segundos antes de quebrá-lo. Torval voltou perguntei a ele. Ele assentiu. Ok então.
Bem, em algumas das coisas que você acabou de dizer, tenho que concordar. Falei. É verdade. Eu deixei nossa terra natal. Estive na América. Admiti. Fazendo Torval voltou a sorrir. No entanto, vamos deixar uma coisa clara. Comecei, excluindo um pouco do meu poder mágico no ar. Eu não fiquei ocioso. Fui para a América para ganhar o poder que era necessário para finalmente libertar nosso povo. Para finalmente ajudá-los a alcançar tudo o que podem ser. E nunca mais me questione sobre isso. Pois se fizer isso, não hesitarei em acabar com você. Você entendeu? Suando um pouco e sem um sorriso malicioso no rosto, Torval voltou a sentiu. Bom, eu disse, reinando em meu poder. Agora então é verdade que planejo liderar nosso povo quando tudo isso acabar. Se você tem um problema com isso, então essa é sua opinião. Tudo o que peço antes de você consolidar é que observe minhas ações um pouco, para ver se sou realmente inapto para governar. Eu falei. Agora então vamos voltar aos negócios. Bem dito, Vitor, Zora falou. Assim a reunião finalmente começou, que foi uma sessão de planejamento sobre como a resistência deveria se mover graças à grande vitória que eles acabaram de conquistar com a ajuda de mim, Lúcia e minhas legiões de destinobos. Naturalmente dei meus pensamentos e opiniões, que foram bem recebidos até mesmo por Torval Valto. Então, no final, todos concordaram em seguir os planos que eu havia sugerido, exatamente como eu havia planejado. Quando fizemos isso, a reunião foi encerrada, me dando tempo de finalmente conversar com Boris, um homem que era família. Capítulo 16. Ilatéria, 13 de setembro de 2006. Terceira pessoa. Ponto de vista. Sentados em uma das inúmeras salas de reunião localizadas no Palácio Real, vários indivíduos estavam tendo uma discussão acalorada. Os indivíduos em questão são os líderes do próprio país da Latéria, incluindo seu atual monarca e rei Vladimir Forutnov, junto com seus 2 filhos e herdeiros do trono, Rudolfo Fortunov, o príncipe herdeiro da Latéria e filho mais velho de Vladimir, e Zorba Fortunov, irmão mais novo de Rudolfo e segundo filho do rei Vladimir. Agora, o que o grupo estava discutindo era o estado atual do país. Ou seja, o fato de que todos eles corriam o risco de serem afastados dos cargos de poder que ocupavam no país. Porque nos últimos 7 meses o estado interno da Latéria estava passando por uma mudança. Para simplificar, o país estava no meio de uma revolução. Uma revolução que pretendia se livrar de Vladimir e seus aliados. O rei e seus aliados perceberam isso há vários meses, quando o grupo que se autodenominava Resistência Latérica, embora Vladimir e seus semelhantes simplesmente os chamassem de terroristas, mudou suas táticas. Eles não apenas atacavam e depois voltavam para as sombras. Em vez disso, agora eles lutavam orgulhosamente em campo aberto, auxiliados por armas e robôs que envergonharam os militares da Letônia. Mas não foi isso que realmente assustou Vladimir, sua família e seus apoiadores. Não, o que realmente assustou a todos foi o surgimento de uma nova figura central e líder da resistência latérica, um homem que se autodenominava Doutor Destino, um nome apropriado, considerando que nos últimos 7 meses desde que ele apareceu, Destino enviou muitos dos maiores apoiadores de Vladimir e, por extensão, das famílias reais, para encontrar seu destino. Pelas suas mãos. Como a morte encarnada, ele acabou com a vida daqueles que procurava com a mesma facilidade com que respirava. O que Vladimir e seus apoiadores restantes esperavam que lhes permitisse pintar Doutor Destino como vilão. Mas eles nem sequer tiveram a chance de testar seu plano, já que o povo do país passou a amar Doutor Destino e a vê-lo como um salvador quase imediatamente após sua aparição. Agora, depois de todos esses meses, estávamos completamente unidos em torno do homem, o que graças a isso e a vários outros fatores, permitiu que Destino e aqueles que o seguiram efetivamente tomassem Latéria para si. Agora, o regime de Vladimir só tinha controle sobre uma pequena porção do país, centrada em torno da capital, onde ele e aqueles que permanecem leais a ele estão atualmente localizados. Mas eles sabem que Destino e seus seguidores estão vindo atrás deles. Daí a reunião. Fuja! Temos que fugir! Um general do exército falou. Covarde! Gritou outro general. Fugir de apenas um homem é patético. Eu concordo. Rudolfo falou. Em vez de fugir deste Doutor Destino, vamos jogar tudo o que temos nele e finalmente dar um fim à sua existência. Pois uma vez que ele caia, então também cairá esta chamada resistência, e as pessoas voltarão a si, para que não precisemos lembrá-los porque governamos em primeiro lugar. Ele disse. Tão tolo irmão. Zorba disse. Você não vê que seu plano transformaria Doutor Destino em nada além de um mártir. Então as coisas ficariam ainda piores. Então o que devemos fazer, irmão? Rudolfo gritou. Negociar? Não me faça rir. Acho que todos nós sabemos que Doutor Destino não é um homem que vai querer negociar conosco. Eu não ia sugerir isso. Eu ia dizer para pedirmos ajuda aos nossos aliados. Zorba sugeriu, ouvindo murmúrios de concordância daqueles que estavam dentro da sala. Não quero ser rude, meu príncipe, mas você realmente acha que essa é a melhor opção? Um conselheiro questionou. Considerando como essa resistência tem estado um passo à nossa frente a cada passo. Ele disse. O que era verdade. Desde que a resistência da Letônia mudou suas táticas de batalha, eles vêm destruindo as forças de Vladimir, atacando seus comboios de suprimentos e libertando um campo ou prisão após o outro. Era quase como se a resistência soubesse dos planos deles quase imediatamente depois que eles foram feitos. Mas Vladimir havia verificado se havia espiões e não encontrou nenhum.
Depois de descartar qualquer coisa que ele achasse que poderia ser considerada correta, ele até ordenou uma busca por qualquer tecnologia de vigilância, mas não encontrou nada. Mas a resistência ainda sabia dos planos dele e de seu povo, enfurecendo o homem infinitamente. Como? Como isso está acontecendo? Vladimir pensou com raiva. Ele era rei. Este era seu país e seu povo. Mas nenhum homem estava levando tudo o que lhe pertencia. Doutor Destino, quando eu colocar minhas mãos em você, vou garantir que você estará implorando pelo abraço suado da morte antes que eu termine. Vladimir fervia, um olhar de pura raiva em seu rosto. Altamente improvável. Considerando o que você acabou de falar, Vladimir, vai acontecer o contrário. Uma voz falou de repente na sala, chocando todos lá dentro, já que todos sabiam a quem pertencia aquela voz. Eles ouviram isso no rádio e na televisão. Era a voz do Doutor Destino. Doutor Destino, aqui. Como ele entrou? Chame os guardas rápido. Os conselheiros e generais dentro da sala gritaram ordens e caíram no caos completo. Até que Vladimir falou. Silêncio, ele gritou, silenciando todos os presentes na sala. Imediatamente depois que ele fez isso, a tela plana na parede do fundo da sala ligou e mostrou uma imagem de Doutor Destino, que estava sentado num trono, com as mãos cruzadas à frente do corpo. Ao ver isso, os que estavam dentro da sala de reunião começaram a murmurar e a sentir medo, já que todos reconheceram o trono em que Doutor Destino estava sentado. Era o que estava na sala do trono do castelo em que eles estavam. Você ousa? Vladimir gritou. Doutor Destino desafia você, homem patético. Doutor Destino respondeu. Pois este não é mais seu trono, mas meu. Ele disse. Guardas, para a sala do trono. Vão e me tragam aquele camponês desrespeitoso para que eu mesmo possa lidar com ele. Vladimir gritou. Mas nenhuma resposta veio. Guardas, guardas. Vladimir gritou várias vezes. Mas não obteve resposta, não importa o quanto ele gritasse. O que o levou a levantar da cadeira e ir até a porta para abri-la. Assim que Vladimir chegou perto o suficiente, a porta se abriu e o atingiu em cheio no rosto, quebrando seu nariz. Ugh! Vladimir gritou, caindo de costas. Sangue escorrendo do nariz quebrado. Enquanto isso acontecia, várias pessoas e destinobos entraram na sala e cercaram Vladimir, seus filhos e seus conselheiros, chocando a todos, pois as pessoas ao lado dos destinobos eram aquelas da resistência lateriana, incluindo uma de suas líderes, Zora Vukovic. De pé acima de Vladimir, ela tinha um sorriso sereno no rosto, no momento em que ela chutou o homem bem entre as pernas, usando o pé esquerdo. Ugh! O homem gritou enquanto suas bolas eram destruídas. Mas Zora não se importou com seus gritos de dor. Em vez disso, ela uiçou e vomitou de volta na cadeira dele, antes de bater em seu rosto com a coronha de sua pistola Glock 19. Ela então falou. Olhe para a tela e ouça. Não fale. Zora ordenou. Mas Vladimir a ignorou. Ele tentou falar, apenas para levar outra pancada no rosto com a coronha da arma de Zora. E ela continuou fazendo isso até que Vladimir seguiu suas instruções, para calar a boca e ouvir. Quando ele fez isso, o Doutor Destino, que estava observando os eventos acontecendo, finalmente falou novamente. Bom, Vitor disse, agora vamos ao que interessa. Negócios. Que negócios poderíamos ter com terroristas como vocês? Perguntou Rodolfo, apenas para levar um tapa na cara de um Doombot. Você está enganado, seu verme patético. São vocês os terroristas. Enquanto eu, e aqueles que me seguem e ficam ao meu lado, estamos certos. Doutor Destino explicou. E já que esse é o caso, só resta uma coisa a fazer. Livrar nosso país de vocês de uma vez por todas. Você acha que vai se safar com isso? Zorba gritou. Matar uma família real inteira de um país. O mundo virá atrás de sua cabeça. Ele exclamou. Não, acho que não. Doutor Destino respondeu. Um momento depois, várias janelas novas e menores se abriram na tela plana. Alguns exibiam vídeos, enquanto outros exibiam registros de contas bancárias, levando Zorba a calar a boca imediatamente, junto com seu pai, irmão e o resto de seus aliados mais próximos na sala. Pois os vídeos em exibição na tela plana mostravam aqueles sob seu comando cometendo atrocidades, como matar civis inocentes, junto com vários outros crimes. Enquanto os extratos bancários exibidos mostravam que quase todos na sala que se aliaram a Vladimir e sua família, incluindo eles próprios, tinham pegado dinheiro e se envolvido em vários negócios ilegais. Como você pode ver claramente, tenho registros dos crimes que vocês, os chamados líderes, cometeram. Não simplesmente contra seu próprio povo, mas contra o mundo. E não estou tentando blefar, todas essas informações são totalmente precisas. É por isso que as entregarei às Nações Unidas assim que tudo isso acabar. Para que nenhum problema surja quando eu começar minha nova vida como monarca da Latéria. Doutor Destino falou, pois ele estava pronto para se tornar rei. Aqueles na resistência concordaram em ajudar a fazê-lo assim, dada a liderança e as ideias que ela compartilhou com eles para a Latéria, desde que ele se juntou a eles em fevereiro. Não, isso não pode ser. Vladimir falou. Pare de se iludir. Isso é real, e está acontecendo. Doutor Destino falou. Junto com isso, ele disse. Então, um momento depois que Doutor Destino falou, outro conjunto de novas janelas se abriu na tela plana, desta vez apresentando transmissões de vídeo ao vivo. Feeds que detalhavam o povo da Latéria marchando e derrubando quaisquer fortalezas no país que ainda permanecessem leais a Vladimir e sua facção, com a ajuda dos destinobos de Vitor, é claro. Houve até um grupo marchando em direção à capital. Não.
Vladimir gritou. Sim, Vitor disse. Agora você sabe o poder que Doutor Destino possui. Ele falou, saboreando o medo e o desespero que viu nos olhos de Vladimir e seus aliados, fazendo Vitor sentir mais uma vez como é ser Doutor Destino. Capítulo 17. Terceira pessoa. Ponto de vista. Na noite de 13 de setembro de 2006, o rei Vladimir Fortunov, sua família e todos os seus apoiadores foram finalmente removidos do poder no país da Latéria, abrindo assim caminho para seu maior monarca de todos os tempos, Victor Werner von Duon, um homem que não mudaria apenas seu país, mas com o tempo o mundo inteiro. 16 de setembro de 2006. Victor. Ponto de vista. 2 destinobos me seguindo. Eu andei pelos corredores do castelo em que estava, anotando todos e quaisquer danos que notei, enquanto vários outros destinobos inspecionavam o resto do castelo e suas propriedades imediatas em um raio de 24 quilômetros em cada direção. Por que você pergunta? Porque vou consertar este castelo e torná-lo melhor do que nunca, pois será meu novo lar. Já até dei um nome novo. Castelo de Doutor Destino. Claro que esse é o mesmo nome que esse lugar tinha nos quadrinhos, mas como diz o velho ditado, se não está quebrado, não conserte. Uma regra que também aplico ao resto da Latéria, já tendo renomeado a capital para Doostad, em homenagem à minha mãe Cíntia, cuja alma pretendo salvar o mais rápido possível, mas ainda há muito a fazer e preparativos a serem feitos antes disso. Afinal, apenas 3 dias se passaram desde que Vladimir, sua família e o resto de seus apoiadores foram permanentemente afastados do poder e eu me tornei rei da Latéria. Neste momento o país está em um momento de transição, que pode ser quando se corre mais perigo. Portanto, pelo bem da minha terra natal e das pessoas que me ajudaram a assumir o trono, devo permanecer cauteloso e vigilante, assim como responsável. Continuei minha análise pessoal do castelo até terminar. Minha última parada é a sala do trono, onde por acaso vi Boris e Christoph, junto com Lúcia e Zorá. Todos os 4 me acompanharam durante minha viagem até aqui, os 2 primeiros porque eu os convidei, enquanto os 2 últimos se convidaram, afirmando que não poderiam permitir que eu, seu novo rei e governante, empreendesse tal empreendimento sozinho. Sério, esses 2 estão se preocupando à toa. Mas acho que considerando seus novos cargos que os fazem trabalhar para mim e para a Latéria como um todo, eles têm motivos para se preocupar um pouco. Os novos empregos de Lúcia e Zorá são os seguintes. A primeira eu nomeei como minha primeira-ministra, assim como ela foi para a Latéria nos quadrinhos. Só que diferentemente dos quadrinhos, ela não está trabalhando com supervilões americanos. Embora Lúcia já tenha começado a trabalhar em um plano para reformar completamente o governo e nossas políticas de relações exteriores, ela também está trabalhando na limpeza do corpo diplomático da Letônia, porque não podemos ter cobras por aí estragando o novo nome da Latéria. Agora, quanto a Zorá, dada sua experiência na liderança da antiga resistência à Latéria por anos, nomeei a nova ministra da Defesa da Latéria, que já está trabalhando na construção de uma nova e adequada força de defesa da Latéria. Embora meus destinobos sejam ótimos, não quero que eles se tornem o exército principal da Latéria. Quero que as próprias pessoas tenham voz ativa na forma como seu país será protegido. Portanto, o plano que tenho em prática é que metade das LDF, Forças de Defesa da Latéria, seja composta por soldados de carne e osso e que sejam compostas por minhas criações robóticas, satisfazendo as necessidades de todos. Os soldados que se juntam à LDF em particular, porque isso lhes dará um propósito e uma fonte estável de renda. 2 coisas que muitos dos meus compatriotas precisam desesperadamente agora, mas só por enquanto. Porque quando vários dos meus planos se concretizarem, meu povo nunca mais terá que se preocupar com coisas tão triviais. Mas aqui vamos dar um passo de cada vez. Eles se juntaram aos outros e também fizeram uma leve reverência para mim, me fazendo suspirar, já que eu disse a eles inúmeras vezes para não se curvarem diante de mim fora das cerimônias oficiais, mesmo que eu seja agora o rei do país. Mas eles fazem isso mesmo assim. É uma piada sem graça, mas com eles não me importo. Saudações, Victor, Zorá disse, depois que todos os 4 se levantaram. Olá a todos, eu disse. Então, quais são suas opiniões sobre minha nova casa? Estou curioso para saber o que vocês acham. É um lixo. Mas se você consertar, Sr. Victor, tenho certeza de que vai ficar incrível. Christoph falou sem rodeios. O que eu aprecio. Acho suas respostas diretas e revigorantes. Obrigado por isso, Christoph. Eu disse a ele. E eu presumo que o resto de vocês compartilhem da mesma opinião. Os outros concordaram com a cabeça. Bem, então acho que é melhor eu começar a trabalhar nas melhorias da minha casa. Eu disse. Você não quer dizer que seus destinobos vão trabalhar nas melhorias da sua casa? Lúcia falou brincando, provocando risadas em todos nós. Touché, eu disse. De qualquer forma, falando de outra coisa, Christoph, você pode vir comigo? Há um assunto particular que eu gostaria de discutir com você. Claro, ele respondeu. Então, com isso, nós 2 nos afastamos dos outros. Eu levando o jovem Bernard até uma das sacadas com vista para Doostad. No momento em que chegamos, ele fez uma expressão de espanto infantil. Linda vista, não é? É, Christoph respondeu. Ele então se virou para mim. Então, Sr. Victor, sobre o que você queria falar comigo em particular? Seu futuro. Eu disse. A verdade é que Christoph, você me lembra muito de mim mesmo na sua idade. Um jovem dotado de uma inteligência incrível além da sua idade.
Assim como um garoto que perdeu sua família muito cedo. Claro que eu tinha Boris e os outros membros do clã Zéfiro, mas eles realmente nunca poderiam substituir minha mãe e meu pai. Assim como eu sei que ninguém jamais será capaz de substituir sua mãe. Mas se você estiver afim, eu gostaria de fazer de você parte da minha família. O que você está dizendo? Ele perguntou. Estou dizendo que gostaria de adotá-lo. Quero que você se torne formalmente meu filho. Eu finalmente falei. Sinto que agora é o momento certo para perguntar a ele. Os olhos de Christoph se arregalaram com minha proposta. Você tem certeza? Sim, eu respondi facilmente. É uma das poucas coisas das quais eu já tive certeza absoluta na minha vida. Eu quero que você se torne meu filho, mas a escolha é inteiramente sua. E só para você saber, se você aceitar minha oferta, você terá responsabilidades. Eu disse, como enfrentar o perigo, pois o filho de Dom Christoph acabará com um alvo nas costas. Mas mesmo sendo esse o caso, eu ainda o quero como família, pois se alguém tentar machucá-lo, eu o matarei rapidamente, porque eu farei qualquer coisa pela minha família. Claro que você não precisa responder agora. Pense um pouco sobre isso. Eu disse, não, eu já decidi. Christoph disse, olhando-me nos olhos, eu quero ser seu filho. Bem, então tudo bem. Bem-vindos à família. Falei alegremente, tendo acabado de me tornar o papai Doutor Destino. Nunca pensei que esse dia chegaria tão rápido, mas tudo bem. Depois que Christoph concordou com minha proposta, voltamos para onde os outros estavam e contamos a novidade. Todos eles nos parabenizando. Vitor, e pensar que esse é o tipo de homem que você se tornou. Se seus pais estivessem aqui, tenho certeza de que ficariam muito orgulhosos. Boris falou. Obrigado, Boris. Eu respondi. Então, sem nem mesmo termos escolhido uma rainha, nosso novo rei já tem um herdeiro. Zorá refletiu. Bem, se você está se oferecendo para preencher a vaga, eu aceito. Eu respondi. Oh meu Deus, que oferta tentadora, majestade. Zorá respondeu. Ok, vocês dois, chega de flerte. Há coisas que precisam ser feitas. Boris falou, interrompendo o nosso flerte. Mas tudo bem, haverá muito tempo para isso no futuro. Mas Boris está certo, há coisas que precisam ser feitas. Como me preparar para minha coroação e anunciar a todos que há um novo monarca na cidade. Sinceramente. Então, nosso pequeno grupo saiu do Castelo Doutor Destino e retornou ao antigo Palácio Real, que agora funcionará como novo prédio do governo central da Latéria. Pois, diferentemente do Doutor Destino original, não vejo razão para explodir um prédio perfeitamente bom. Depois de retornarmos, voltamos ao trabalho, planejando minha coroação, ao mesmo tempo em que garanti que Christoph se tornasse meu filho em todos os sentidos do mundo legalmente. O que não demorou muito. Assim, nos encontramos totalmente focados no evento da coroação. Até que finalmente um mês se passou e o dia do tempo prometido finalmente chegou. 30 de outubro de 2006. Terceira pessoa. Ponto de vista. Em meio a grandes multidões e grupos espalhados por todo o país, o povo da Latéria concentrou sua atenção em monitores gigantes de tela plana que haviam sido instalados. Tudo para testemunhar os eventos do dia, do qual o país inteiro tinha ouvido falar. A coroação e coroação de seu novo rei e governante, Vitor Werner von Duon. Um homem que ajudou a derrubar Vladimir e seu regime. Um homem que vinha fornecendo ajuda na forma de comida, roupas, remédios, moradia, etc., desde que chegou à Latéria, há tantos meses. Um homem que já estava trabalhando para realmente melhorar a Latéria. As pessoas ouviram falar e viram a vida de seu pai em primeira mão. Então, com apreensão, eles esperaram pela transmissão que realmente sinalizaria o fim da velha era da Latéria e o início da nova que Vitor havia começado. Quando o relógio marcou meio-dia em ponto, o momento que todos estavam esperando começou. As telas por todo o país ganharam vida, apresentando Vitor, vestido com sua armadura, com uma capa extravagante com a bandeira da Latéria estampada em ambos os lados e apoiada em seus ombros. Ele estava em um palco improvisado, cercados por Boris, Zorá, Lucy e vários outros membros de alto escalão da antiga resistência latérica que agora faziam parte do novo governo legítimo da Latéria, todos eles vestidos com trajes formais. Havia também outros dois no palco, Rudolfo e Zorba Fortunov. Ambos os homens estavam de joelhos, usando conjuntos de correntes que cobriam todo o corpo. Vários destinobos o cercam, prontos para atacar se os irmãos espirrassem errado. Os dois ex-membros da realeza pareciam muito desgastados. Bolsas pesadas sob os olhos, cabelos rebeldes, pele volumosa e intocada, e seus músculos pareciam diminuídos. Ver pessoas nesse estado normalmente despertaria alguma simpatia. Mas o povo da Latéria não tinha nenhuma consideração pelos seus antigos príncipes, dadas todas as atrocidades que cometeram contra eles. Então, com sorrisos nos rostos, o povo da Latéria comemorou os atuais estados de Rudolfo e Zorba. Mas eles se acalmaram quando o destino deu um passo à frente. Povo da Latéria, vocês já devem saber meu nome, mas para aqueles que não sabem, é Vitor Werner von Duon. Como muitos de vocês, nasci e fui criado neste país. E também como muitos de vocês, sofri sob a impressão do regime de Vladimir. Mas estou aqui diante de vocês hoje para informá-los que o tempo acabou para sempre. Estou diante de vocês hoje não apenas como seus compatriotas, mas como seu novo rei e líder. Sou grato por terem me confiado tal posição, e farei o meu melhor para corresponder às suas expectativas. E se eu acabar me transformando em algo semelhante a Vladimir, peço que se levantem novamente e me derrubem, pois sem seu povo, um país não é nada. Vitor falou.
Uma lição que a família real Fortunov nunca pareceu aprender. Então agora eles pagarão por sua arrogância e insensibilidade. Com suas vidas. Vitor então levantou o braço direito no ar depois que ela terminou de falar. Certa vez, 2 destinobos, ambos empunhando espadas, assumiram uma posição atrás dos 2 antigos príncipes. Ao ver isso, Dr. Destino balançou seu braço direito para baixo. Quando ele fez isso, os 2 destinobos decapitaram os 2 príncipes sem qualquer hesitação, ignorando todo e qualquer protesto deles. Quando as cabeças de Rudolfo e Zorba subiram ao palco, as pessoas que assistiam, e que estavam realmente presentes, ficaram em silêncio. Isso até que uma pessoa se manifestou e quebrou o vínculo. Sim, salve, Dr. Destino. Um cara aleatório gritou. Uma vez que ele fez isso, outro disse a mesma coisa. Então outro, e outro até que toda a multidão presente fisicamente na coroação, execução começou a cantar a mesma coisa em uníssono. Salve a Dr. Destino! Salve a Dr. Destino! Salve a Dr. Destino! Seus cânticos ficaram cada vez mais altos. Mas eles não foram os únicos que ficaram assim. Por todo o país todos começaram a cantar essa frase. Salve, Dr. Destino! Música para os ouvidos questionáveis. Agora ele era realmente o rei da Latéria. E foi bom. Enquanto a Latéria celebrava uma nova era, outra pessoa também o fazia. Mas essa pessoa estava entrando em uma era de inferno. Acorrentado em uma cela, com destinobos forçando-o a assistir à transmissão na tela plana à sua frente, Vladimir Fortunov estava chorando e chorando muito, tendo acabado de testemunhar a execução de seus próprios filhos. Faça isso parar! Faça isso parar! Ele gritou, mas ninguém conseguia ouvir seus gritos, nem respondia às suas orações, porque agora sua própria existência pertencia a Dr. Destino. Realmente um destino pior que a morte. Capítulo 18. A 4 de janeiro de 2007. Cidade de Nova York. Terceira pessoa. Ponto de vista. Preparando seu café da manhã, Susan Storm deixou sua mente vagar, principalmente em sua posição atual na vida. Aqui está ela, quase 2 anos depois de ganhar poderes fantásticos, uma super-heroína, ao lado do ex-namorado do irmão mais novo e do melhor amigo do ex-namorado, que agora está namorando a sua própria Alicia Masters. Desde que sua noiva o abandonou depois que Ben e os outros revelaram ao mundo seus poderes e se tornaram o Quarteto Fantástico. O que foi ótimo. Embora Susan pudesse viver um pouco menos sem todas as aventuras malucas em que eles acabam se metendo. Principalmente graças a Reed. Mas ela aceita o bom trabalho como ruim. Especialmente porque ela agora é uma celebridade mundial, cuja fama lhe permitiu trazer problemas para causas que ela sempre pensou que eram importantes. Sem mencionar que ela se tornou um modelo para todas as mulheres que passam por mudanças. Susan adorou. Mas havia uma coisa que ela não conseguia deixar passar. O beijo que Vitor lhe deu quando ele e Lúcia partiram para seu país natal, Latéria. O que aconteceu há quase 1 ano. E não houve contato de nenhum deles desde então. O que deixou Susan extremamente preocupada. Tanto que ela tentou usar suas novas conexões como membro do Quarteto Fantástico para obter informações sobre o estado atual da Latéria. Infelizmente isso também não deu certo, já que o país estava sob um apagão total de informações. O que só aumentou a preocupação de Susan. Ela estava quase decidida a ir sozinha para a Latéria, mas se conteve, pois ela sabia que suas ações causariam problemas não apenas para ela, mas para o resto de sua equipe. E Susan não podia e não faria isso com eles. Não sem uma boa razão. Então tudo o que lhe restava era esperar. Droga, Vitor. Por favor, fique bem. Susan pensou. Sua mente imediatamente se voltou para o beijo na noite em que Vitor foi embora. Susan ficou levemente vermelha e balançou a cabeça. Sem cérebro. Não vá por aí. Susan pensou. Afinal, aquele beijo provavelmente não significou nada. Como era óbvio para ela que Vitor estava com Lúcia, ela não se intrometeria entre eles. Não importa o quanto seu corpo ansiasse por outro beijo de Vitor. Decidida a tirar a mente daquelas coisas antes de cair na toca do coelho, Susan voltou a concentrar toda a sua atenção na cozinha. Puta merda! Isso até ela ouvir Johnny gritando na sala de estar. Assim que ela fez isso, Susan entrou lá. Uma expressão irritada no rosto. Johnny, é muito cedo para toda essa gritaria. Ela disse ao irmão. Na verdade, Suzy Matiche que tem um motivo para gritar dessa vez. Ben falou, apontando um dedo rochoso para a televisão. Quando Ben fez isso, Susan olhou para ele. Reed entrando e se juntando a eles. Fazendo a mesma coisa um momento depois. Assim, todo o Quarteto Fantástico concentrou sua atenção no que estava passando na televisão, que era uma notícia de última hora e uma reportagem especial. Tudo focado na nação da Latéria, um país que estava sendo relatado como estando em guerra revolucionária há 1 ano, para acabar com seu monarca, família real e altos funcionários do governo que cometeram crimes de guerra contra seu povo durante décadas. Mas agora tudo isso havia acabado, desde que os revolucionários finalmente triunfaram sobre seu regime corrupto e formaram um novo governo. Eles até nomearam um novo rei para liderar seu povo. Uma Susan e as outras reconheceram imediatamente. Vencedor. Ao saber de tudo isso, todos ficaram completamente chocados. Susan especialmente. Pelo menos sua mente não estava mais focada no beijo com Vitor. Tricely, Washington, D.C., sentado atrás da mesa em seu escritório. Um homem afro-americano careca com um tapa-olho assistia à nova reportagem especial que estava sendo feita sobre a Latéria na televisão de tela plana à sua frente. O homem em questão é Nicholas J. Fury,
atual diretor da Divisão de Logística de Espionagem e Intervenção Estratégica Interna ou SHIELD para abreviar, uma força de manutenção da paz sancionada mundialmente que lida com todos os tipos de ameaças. Enquanto Fury observava silenciosamente o relatório, sua mente estava acelerada, repassando todas as informações que ele tinha sobre a Latéria. Desde que o Conselho de Segurança Mundial e as Nações Unidas incumbiram Fury e a SHIELD de fazer uma avaliação de ameaça ao país, agora que seu regime havia mudado, não era nada que a SHIELD ou a Fury não tivessem feito antes. Mas o que fez isso diferente para Fury foi uma única coisa: Victor Von Doom. Depois de saber sobre ele, Fury não conseguiu deixar de aumentar o nível de ameaça da Latéria, porque em sua longa carreira como agente de inteligência, Fury viu vários homens como Doom. É por isso que ele sabia o quão perigosos eles realmente eram e podiam se tornar. Assim como no caso de Victor, Fury conseguiu descobrir que ele não apenas criou os robôs que ajudaram os revolucionários a derrubar o antigo regime do país, mas fez tudo isso sem ser notado, sem que ninguém saiba de suas ações até depois do fato. Somente por essa ação, Fury sabia que precisava agir com cautela quando se tratasse do novo rei da Latéria, para que ele não fizesse com que o homem enviasse o mundo ao caos. Sincaria Aniana, sentado em seu escritório particular, o atual rei de Sincaria, Stefan, assistia ao noticiário especial sobre a Latéria passando na tela de sua televisão, achando isso intrigante, principalmente porque Sincaria e Lateria são aliadas há décadas. Mas ao ver o conteúdo da reportagem especial, Stefan agora entendia por que essa aliança havia diminuído nos últimos tempos. Mas agora com esse Victor Von Doom no comando, talvez nosso relacionamento possa ser reparado, Stefan pensou. Depois de fazer isso, ele voltou seu olhar para a única outra pessoa em seu escritório, uma mulher com cabelos e olhos prateados. O nome dela, Silvija Sablinova, também conhecida pelo codinome Silver Sable, um agente especial do governo sincariano e um confidente próximo e amigo de Stefan Sable. O que você acha da Latéria e desse homem que agora eles chamam de Rei Destino? Stefan perguntou. Não tenho certeza, meu rei. Eu precisaria ir lá e avaliar não apenas a Latéria em si, mas esse homem, Destino, com meus próprios olhos para lhe dar uma avaliação precisa. Sable respondeu facilmente. Entendido. Stefan disse. Então vamos colocá-lo em uma posição para fazer exatamente isso. Assim, Sincaria e Silver Sable voltaram seus olhos para a Lateria e Victor. A localização não revelada, sentado sozinho em uma sala. Uma figura envolta em sombras olhava fixamente para a televisão à sua frente, reproduzindo a reportagem especial sobre a Latéria. Entendo. A pessoa refletiu, revelando sua voz que era masculina. Parece que preciso de estratégias estranhas. Ele refletiu. Pela glória da Hidra. Ele concluiu, continuando a assistir silenciosamente ao noticiário especial depois disso. Capítulo 19, 10 de janeiro de 2007, Latéria Victor. Ponto de vista, sentado confortavelmente em uma cadeira acolchoada especial, criada por mim. Sentei-me no centro de um grupo de monitores. Apoiados por vigas, eles me cercaram em um formato de domo de todos os 360 graus. Cada um dos monitores exibia diferentes pedaços de informação de todo o mundo. O dispositivo em si foi modelado a partir daquele que Dr. Destino criou nos quadrinhos populares, durante seu tempo com aqueles monges místicos nas montanhas do Himalaia. O que lhe permitiu monitorar todas as transmissões de rádio, televisão, satélite e internet, não importando de onde elas se originassem, permanecendo completamente indetectável como ele fez. E já que funcionou tão bem para aquele Dr. Destino, decidi que deveria ter um também. Porque eu concordo com o velho ditado, conhecimento é poder. Quanto mais eu sei, melhor para mim. Porque ninguém vai me surpreender. Saindo dos meus pensamentos, voltei minha atenção para a pessoa que o procurava. Lúcia, satisfazendo ela com minha injeção de vitaminas. Considerando todo o trabalho que temos feito desde que chegamos à Latéria, ela não recebeu doses suficientes de vitamina D. É hora de corrigir isso. Acelerando, comecei a arar Lúcia como ela queria, sentindo-me crescer e crescer até meu calor explodir. O que me levou a dar a Lúcia uma grande dose de vitamina D, sim, ela exclamou, apreciando a injeção que acabei de dar nela. Tudo em um dia de trabalho para um médico como eu. Depois que Lúcia se recuperou, dei a ela mais algumas injeções de vitamina D antes de nossa sessão de check-up terminar. Enquanto isso, gentilmente a levantei de mim e usei um pouco de magia para nos limpar. Assim que terminei isso, sentei-me novamente e segurei Lúcia em meus braços. Dei-lhe alguns abraços pós-ação. Enquanto fazíamos isso, comecei a revisar mentalmente as novas informações que havia aprendido anteriormente com os monitores. Primeiro, as Nações Unidas consideram adequado enviar uma equipe de investigação aqui para a Latéria. Isso é bom, porque não importa o que eles façam, suas ações não interromperão meus planos. Além disso, a Latéria é favorável a ser gentil com a ONU. Por enquanto é isso. Segundo, parece que a ONU e o Conselho de Segurança Mundial ordenaram que a SHIELD faça uma avaliação de ameaça à Latéria e mais especificamente a mim. Mais uma vez, tudo bem, pois a longo prazo isso não muda nada. Terceiro, parece que Sincaria quer restabelecer os fortes laços diplomáticos que teve com a Latéria, que Vladimir e seu regime basicamente arruinaram enquanto estavam no poder. Para isso, eles vão solicitar em breve uma delegação diplomática para visitar meu país.
liderada por ninguém menos que Sylvia Sablinova, também conhecida como Silver Sable, uma das femme fatales mais duronas e sem superpoderes do universo Marvel, assim como uma das muitas mulheres com quem Peter Parker, Homem-Aranha, nunca conseguiu fechar negócio. Ah, e falando no velho Pet, decidi que vou ajudar o garoto. Em parte porque o Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos e em parte porque não quero que a vida dele se transforme no mesmo desastre que era nos quadrinhos. Porque, falando sério, a vida do Homem-Aranha era basicamente uma merda atrás da outra. Em parte por causa daquelas palavras que o tio Ben disse a Peter antes de morrer. O homem não tem ideia de quanto seu último conselho funcionou como correntes para pesar sobre seu sobrinho. Se não fosse por isso, Peter poderia ter se tornado como Tony Stark, um herói público rico e amado. Em vez disso, ele geralmente acabava piorando e trabalhando para Jameson. Eca, nem me faça começar a falar daquele homem. Não tenho ideia de como Peter trabalhou para aquele homem quando ele abusava verbalmente dele o tempo todo. A menos que o Homem-Aranha fosse um pouco masoquista? Alimento para o pensamento. Mas voltando ao ponto principal, vou ficar de olho no Homem-Aranha e quando ele aparecer, ganhará um mentor e amigo em mim. Quarto, elementos da Latéria, país vizinho ao noroeste, Sokovia, parecem estar planejando se infiltrar e coletar informações sobre o estado do nosso país, em preparação para uma invasão. Ainda não tenho ideia do porquê, mas logo descobrirei. Pois ninguém conquistará este país agora que eu governo. Em vez disso, será o contrário. Parece que acabei de encontrar meu próximo alvo. É melhor Sokovia se preparar, porque o destino está vindo atrás dele. Revisei o restante das informações rapidamente. Assim que fiz isso, peguei Lúcia e saímos da cúpula de monitoramento e da sala onde ela estava, que está localizado no Castelo Doutor Destino. A reforma e os reparos da minha nova casa foram concluídos há uma semana. Afinal, a construção acontece quando você tem um exército robótico incansável sob seu comando. Levei Lúcia para um dos muitos quartos de hóspedes e a coloquei em uma cama. Então fui ver como estava Christophe, em seu quarto pessoal. Chegando, encontrei-o dormindo profundamente. Um sorriso no rosto. Vendo isso, eu também sorri, deixando-o para meu próximo destino. Meu laboratório pessoal, que ficava em um dos muitos porões do castelo que eu havia convertido para meu próprio uso. Chegando ao meu laboratório, entrei, apreciando a vista do meu equipamento avançado e das estantes repletas de livros mágicos, pois meu laboratório combina feitiçaria e ciência. Mas hoje à noite vou me concentrar no último. Invocando minha armadura, caminhei até o círculo mágico que havia desenhado no chão no centro da sala. Ao alcançá-lo, movi o centro morto dele. Então, convoquei vários círculos mágicos no ar ao meu redor e comecei a cantar, derramando minha energia mágica no círculo de feitiços no chão. Quando fiz isso, o círculo começou a brilhar em um círculo vermelho sangue e a liberar uma névoa cor de sangue. Apesar disso, continuei com minhas ações, até que o círculo mágico estivesse cheio de energia mágica suficiente e ativado. Quando isso aconteceu, fui envolvido por um vórtice rodopiante de névoa de sangue. À medida que a dor diminuía, eu me encontrava na dimensão chamada Inferno. Enquanto o fogo queimava ao meu redor e crânios humanos cobriam quase cada centímetro do chão até onde meus olhos podiam ver, não prestei atenção nisso. Em vez disso, mantive meu foco no ser sentado no trono diante de mim, o governante desta terra e o bastardo que atualmente tem a alma da minha mãe Cynthia Von Duon. Mephisto. Com os olhos fixos em mim, ele colocou um largo sorriso no rosto. Olá, viajante, e o que eu, Mephisto, posso fazer por você hoje? Ele perguntou. Sua voz soava como uma unha arranhando um quadro negro. Meu nome é Victor Werner Von Duon. Falei. O sorriso de Mephisto ficou ainda maior quando eu fiz. Cynthia Von Duon, garotinho crescido. Agora, isso é uma surpresa. Mas certamente não uma surpresa indesejada. Mephisto disse. Sim, tenho certeza. Eu respondi. Mas vamos direto ao ponto, Mephisto. Eu vim aqui hoje para negociar a alma da minha mãe. Então vamos ver se conseguimos fazer um acordo. Eu disse. Então comecei as negociações para fazer um acordo com o diabo literal. Capítulo 20. Terceira pessoa. Ponto de vista. Um acordo, você disse? Mephisto perguntou a Victor. Sim, é isso mesmo. Eu gaguejei? Victor respondeu. Bem, me deixe surpreso mais uma vez. Este dia é cheio de surpresas, disse Mephisto. O sorriso diabólico em seu rosto ficou maior. Sim. Agora, se você terminou de sair, vamos começar. Victor disse. Diga-me, o que será necessário para você devolver a alma da minha mãe para mim e reparar o dano que você infligiu a ela desde que ela chegou à sua posse? Essa é a questão, não é? Mephisto respondeu, preguiçosamente batendo um dedo da mão esquerda contra o queixo, fingindo estar imerso em pensamentos, como se estivesse com dificuldade para responder à pergunta de Victor. Mas o próprio Victor sabia que o que Mephisto estava fazendo naquele momento era tudo uma encenação. Provavelmente a intenção era enfurecê-lo ou pegá-lo desprevenido. E se ele fosse o Doutor Destino original, isso poderia ter funcionado. Mas no Doutor Destino que estava na frente dele, nem tanto. Victor esperou completamente calmo que Mephisto respondesse. O ser demoníaco levou 5 minutos inteiros para fazer isso. Eu entendi. Que tal isso? Você e eu lutamos e se você vencer eu devolvo sua mamãe para você boa como nova. Mephisto disse. Mas se você perder seu povo que você agora governa virá odiar você e vê-lo como um monstro. E já que eu sou um cara tão generoso, farei desse acordo algo anual. Então, o que você diz? Não. Victor respondeu imediatamente.
apagando o sorriso do rosto de Mefisto. Não, é isso mesmo não. Mais uma vez eu gaguejei? Vitor respondeu. Achei que você tivesse vindo aqui para salvar sua mãe, disse Mefisto. Eu fiz. Vitor respondeu. Mas não posso colocar isso acima da responsabilidade que tenho com aqueles que agora lidero. Além disso, minha mãe nunca me perdoaria se soubesse que a salvei apenas às custas de sua terra natal. Então, mais uma vez, demônio sem acordo. Ele falou. Vitor não vai ceder. Não importa o quanto ele quisesse salvar sua mãe. Como ele já disse muitas vezes, não vai cometer os mesmos erros do Doutor Destino original, que acabou aceitando o acordo de Mefisto que ele simplesmente rejeitou. Honestamente, Vitor não tem ideia do porquê Doutor Destino fez isso nos quadrinhos. A menos que ele tivesse uma espécie de complexo de mãe? Sim, não. Vitor não está tocando nisso com nenhum tipo de vara. Seguindo em frente, Mefisto começou a pensar e a ficar um pouco sério, porque ele tinha certeza de que Vitor aceitaria o acordo que ele fez. Ele não esperava que ele rejeitasse tão facilmente. Agora as coisas estão ficando realmente interessantes, pensou Mefisto. Eu te ouço, Vitor, mas sua rejeição significa que teremos que chegar a outro acordo, já que eu não posso simplesmente devolver a alma de Cynthia para você de graça. Eu tenho uma reputação a manter, afinal. Mefisto disse. Certo. Vitor respondeu. Nesse caso, tenho um acordo para lhe oferecer. Estou ouvindo. Mefisto disse. Curioso para ver que tipo de acordo Vitor tinha conseguido fazer. Em troca de você curar a alma da minha mãe e devolvê-la para mim exatamente como estava quando você a obteve. E você jurar nunca mais interferir conosco direta ou indiretamente, a menos que escolhamos lidar com você. Então estou preparado para coletar 3 almas e dá-las a você para fazer o que quiser. E essas não serão apenas almas velhas, mas as almas de indivíduos violentos e horríveis que tenho certeza que você adoraria atormentar pelo resto da eternidade. Vitor falou. Mefisto gostou do que ouviu. Nossa, isso parece muito maravilhoso. Mefisto falou. Embora meus padrões sejam muito altos, Vitor, mesmo que você me traga uma alma, isso não significa que eu a aceitarei como uma das 3 mencionadas neste acordo que você está me oferecendo. Por favor, eu nunca seria tão inútil a ponto de não lhe trazer almas que você gostaria. Na verdade, aqui está um gostinho e um testamento das minhas habilidades. Vitor falou. Ele então estalou os dedos esquerdos. Um momento depois, ele fez o círculo mágico sob os pés de Vitor, que ele havia usado para viajar para a dimensão Mefisto, e agiu como uma barreira de proteção contra o próprio ser demoníaco, brilhando. Então, um segundo depois, Vladimir Fortunov apareceu dentro do círculo mágico, usando correntes de corpo inteiro. Mas ele não ficou ali nem por um minuto antes de Vitor usar o pé esquerdo para chutá-lo para fora, aplicando força suficiente com seu chute para Vladimir cair bem na frente do trono de Mefisto. Quando isso aconteceu, Mefisto olhou nos olhos de Vladimir e literalmente começou a perscrutar sua alma. Sim, oh sim, MHM, Mefisto começou a falar e gemer, quanto mais ele examinava a alma de Vladimir. Ah, porra sim! Mefisto gritou. Assim que ele fez isso, ele desviou o olhar de Vladimir para Vitor. Vitor, meu garoto, pensar que você me traria um pedacinho tão gostoso como este. Parece que você não é só conversa. Mas é claro, Vitor respondeu. Então Mefisto, temos um acordo? Ele perguntou. Ah sim, temos. Mefisto respondeu. Então, no momento em que o ser demoníaco fez a mágica em Vitor e ele reagiu, selando o contrato entre eles, e garantir que se um deles quebrasse, sofreria consequências terríveis. Sentindo isso, Vitor sorriu por baixo da máscara, já que toda essa reunião ocorreu exatamente como ele planejou. É claro que ele sabia que havia uma chance de Mefisto se recusar a aceitar seu acordo, mas Vitor estava disposto a correr esse risco, o que valeu a pena no final. Agora ele poderá salvar sua mãe sem abrir mão do amor de seu povo, como o Doutor Destino original fez. Perfeito. Foi um prazer fazer negócios com você, Mefisto. Vitor falou, assim que o acordo entre eles foi selado. O mesmo para você. Agora vá embora. Tenho um brinquedo novo para usar, disse Mefisto. O ser demoníaco então lambeu os lábios antes de estalar os dedos. Um segundo depois, Vladimir se viu completamente nu, com o traseiro virado para fora. Os pulsos e tornozelos amarrados com tiras de couro que o prendiam a um poste de madeira em forma de X. Ao lado do poste havia uma mesa cheia de instrumentos sexuais. Uma mordaça, um chicote, algumas velas, etc. Não, não. Vladimir gritou a plenos pulmões. Seu medo foi além de tudo que ele já havia sentido quando percebeu a situação em que estava. Garoto mau. Quando você grita, você deve dizer sim. Mefisto disse, levantando-se do seu trono. Parece que você precisa de algum treinamento. Ele disse. Mefisto então começou a se aproximar de Vladimir. Ao ver isso, Vitor despejou sua magia em seu círculo mágico e começou sua viagem de volta para casa, já que ele não precisava da imagem de Vladimir atirando nas costas de Mefisto em sua cabeça. Esse era um cenário assustador demais para sequer imaginar, mas isso estava acontecendo. Vitor quase se sentiria mal por Vladimir, quase. Se o homem não estivesse recebendo exatamente o que merecia. Agora ele vai ver como é ser a cadela de outra pessoa por toda a eternidade. Um final adequado para tal rei.